vice-diretor da DOMB, e estamos, então, agradecendo a presença de vocês, para a gente poder resolver essa questão. Vocês sabem que nós somos, a DOMB, ela se posiciona contra a PEC, por várias razões, né? E há essa campanha, então já orientando aos colegas que acione diálogos@domb.com.br e lá vocês vão ter também um tira-dúvidas sobre a proposta. E o mais importante, a tarefa de casa, é clicar e encaminhar para os senadores e deputados uma cartinha dizendo que é contra o que está sendo proposto, para haver uma alteração no sentido de melhora, né? Do jeito que está, impossível. Então, eu gostaria que vocês fizessem essa atividade e, diante dessa proposta, o professor, o nosso advogado, que é na parte jurídica, vai apresentar um texto onde estão os impactos e, posteriormente, a gente faz uma bateria de perguntas, né, de dúvidas que cada um tiver. Eu fiz por escrito aí, mas se quiserem, podemos depois fazer por microfone. Então, bom dia. Bom dia. Tá todo mundo feliz? Se está feliz, vai ficar triste. Se está triste, vai ficar um pouquinho mais. Tudo bem, pessoal? Bom, primeiro eu gostaria de agradecer o convite da DOMB. Essa é a segunda palestra que eu faço tratando sobre esse tema, que eu faço aqui em Brasília. Eu tenho rodado o país todo a convite das seções sindicais do Andes, fazendo essa apresentação, mas é sempre bom estar em casa, né, já que a minha base é Brasília, já que a gente faz a assessoria jurídica diretamente da adulto. Como a gente vai ter essa apresentação gravada, eu vou fazer uma apresentação mais completa para que todos consigam se situar dentro das regras existentes hoje e dentro das regras que se propõem alterar, ok? Bom, meu nome é Leandro Madureira, então deixe-me apresentar. Leandro Madureira, advogado especialista em direito previdenciário, trabalho exclusivamente com direito previdenciário, sou sócio do escritório Roberto Caldas Mauro Menezes e Advogados, coordeno a área de direito previdenciário, faço parte da Comissão de Seguridade Social da OAB do Distrito Federal e trabalho somente com isso. Então, se tem alguma coisa que eu sei um pouquinho, é direito previdenciário, o resto nem tanto assim, tá? Para falar sobre a PEC 287, eu acho que é importante fazermos um pequeno caminho sobre o sistema de proteção social do Brasil, tratar especificamente do regime próprio de previdência dos servidores públicos, depois esclarecer o regime de previdência complementar, para aí então chegar no texto da PEC, tá? Eu faço esse caminho para que as pessoas consigam se perceber, porque, né, tem servidores antigos, tem servidores que ingressaram mais recentemente, tem pessoas que estão em regras de transição distintas, e aí com a apresentação eu tento suavizar um pouquinho esse complexo de normas jurídicas para que as pessoas consigam se perceber, tá? Se tiver alguma dúvida emergencial, isso daqui eu preciso saber agora, não tem problema, pode me interromper, fiquem à vontade, tá? Mas no final da palestra eu permanecerei à disposição para esclarecimentos. Bom, então o Sistema Brasileiro de Proteção Social ele é formado dentro de um pilar que se chama Seguridade Social. E a Seguridade Social contempla a saúde, a assistência e a previdência social. O sistema de saúde e o sistema assistencial são sistemas eminentemente gratuitos, ou seja, eu não preciso ser contribuinte, eu não preciso sequer ser reconhecido como cidadão dentro de um critério eleitoral para fazer parte ou para poder acessar qualquer benefício
desse sistema público de saúde ou de assistência. Basta que, no caso da saúde, eu precise, né, de uma assistência à saúde, eu fiquei doente, tenho que fazer uma cirurgia, e no caso da assistência, que eu me enquadre dentro de critérios de miserabilidade via de regra. Assistência são aqueles benefícios como Bolsa Família, Bolsa Escola, Vale Gás, são benefícios que eu não preciso contribuir para ter acesso a ele, mas eu precisar, né? Precisar ficou feio, mas eu tenho que necessitar dessa proteção para ter o benefício da política pública, tá? Já a Previdência Social é o único sistema que é contributivo. Tem como ter direito a um benefício previdenciário sem contribuir previamente? Não. Falou em previdência, falei em contribuição, tá? E aí muita gente me pergunta, mas a minha vizinha tem uma mãe que se aposentou pelo INSS e nunca contribuiu. Ela possivelmente recebe um benefício da assistência social, que via de regra é de um salário mínimo, tá? Mas o benefício previdenciário, ele é contributivo. Então, estamos dentro de um sistema contributivo em todas as esferas, em que é necessário prévio custeio para se alcançar o benefício. Mas não é simplesmente alcançar o benefício. O que o sistema previdenciário pretende é garantir proteção social em contingências em que eu não consiga exercer o trabalho, como, por exemplo, velhice, doença, invalidez, maternidade, reclusão. São essas contingências que o ordenamento jurídico pinça e fala, essa daqui eu vou proteger. Então, quando você for atingido por essa contingência social, você não vai exercer a atividade laboral e eu vou te pagar um benefício previdenciário, certo? Esse sistema previdenciário, ele se alicerça financeiramente dentro de um sistema de repartição simples. O que é um sistema de repartição simples? É um sistema em que todos contribuem para a manutenção do mútuo, do coletivo. A minha contribuição previdenciária, ela não vai para uma caixinha, para uma conta individual e todo mês eu vou depositando e vai aumentando essa conta. Não é assim que funciona. O sistema de repartição simples é aquele em que há um pacto intergeracional, em que os trabalhadores que estão exercendo uma atividade laboral são responsáveis, através de suas contribuições e das demais formas de arrecadação, em custear os benefícios previdenciários dos trabalhadores que já estão aposentados. É aquilo que eles chamam, dentro de uma linguagem que não é a mais correta, mas que os ativos sustentam os inativos. Tá? Mas é esse pacto entre as gerações em que os trabalhadores contribuintes são responsáveis por pagar os benefícios dos trabalhadores que já se aposentaram. Ok? E quem é esse trabalhador? É todo mundo. É o servidor público, é o contribuinte individual, o profissional liberal, é o segurado empregado, a empregada doméstica, o trabalhador rural, enfim. A legislação, ela diz quem são as pessoas que são contribuintes obrigatórias do sistema. E elas se obrigam à contribuição através do exercício do trabalho. É o trabalho que caracteriza a obrigatoriedade da contribuição previdenciária. Trabalhei, não contribuí, está errado, tem que contribuir. Tá? Se o trabalho que eu exerci está previsto na legislação como gerador de contribuição previdenciária, tem que contribuir. Ok? Eu posso me filiar a um sistema previdenciário de maneira facultativa. Eu não trabalho, não exerço uma atividade profissional, não tenho remuneração, mas eu quero pagar o INSS. Posso? Pode, dentro da modalidade de segurado facultativo. O servidor público que está em exercício não pode contribuir como segurado facultativo. Ok? É vedado pela Constituição contribuir como segurado facultativo. O sistema previdenciário, então, ele é subdividido em 3 regimes. O primeiro é o regime geral de previdência social, que contempla todos os trabalhadores da iniciativa privada e os profissionais liberais e aqueles servidores que são detentores de cargos temporários, seja o professor substituto,
seja o servidor que ocupa exclusivamente um cargo em comissão. Esses servidores que não ocupam cargos efetivos estão vinculados ao regime geral de previdência social. Esse regime é obrigatório, nacional, contributivo, e ele contempla benefícios que variarão de um piso de um salário mínimo até um teto de R$ 5.578 em 2017. Esse teto é revisto anualmente e ele vai subindo dentro de critérios que deveriam obedecer pelo menos à inflação, mas a última alteração sequer contemplou a inflação. Tá? Ele é administrado pelo INSS, Instituto Nacional do Seguro Social. Já os servidores públicos titulares de cargo efetivo estão dentro do regime próprio de previdência social. Tem como ser servidor público titular de cargo efetivo do Poder Federal e ser contribuinte do INSS? Não. Essa divisão aconteceu lá com a Constituição Federal de 1988, foi aperfeiçoada com a Lei 8.112, então todo servidor público é vinculado ao regime próprio de previdência social. É possível que eu tenha servidores municipais onde o município não tenha instituído um regime próprio, aí, já que não tem regime próprio, esse servidor municipal se vincula ao INSS. Mas, a priori, todo servidor público federal e estadual e distrital tem regime próprio instituído. Ok? Ele também é obrigatório, também é público, como eu disse, está presente na União, nos estados, no Distrito Federal e na grande maioria dos municípios, com exceção daqueles que optaram por não fazer parte, por não criar um regime próprio de previdência. Esse regime próprio de previdência, ele pagará benefícios que variarão principalmente com as reformas previdenciárias acontecidas em 1998, em 2003 e em 2005, que são as três grandes reformas da Previdência Social. A gente vai falar um pouquinho delas mais para frente. Ele é administrado pelos entes respectivos, então é a União que cuida das aposentadorias e pensões dos servidores federais, os estados dos estaduais e assim por diante. Tá? Eu não tenho um instituto de previdência dos servidores públicos federais criado pela União. Eu não tenho o INSS do servidor público. Então, quem gere essa aposentadoria, quem faz o controle das contribuições, via de regra, é, no caso da UNB, o Decanato de Gestão de Pessoas, que se submete ao Ministério do Planejamento e presta contas para o Tribunal de Contas da União. Tá? Então, cada departamento de recursos humanos, de cada órgão da administração pública federal, é responsável pela arrecadação das contribuições e pelo posterior pagamento dos benefícios. Tá? Mas esse sistema ele está dentro do orçamento do Tesouro Nacional. E temos, por fim, o regime de previdência complementar, que também é contributivo, mas, entretanto, ele é facultativo. Eu só faço parte se eu quiser. Sou obrigado a entrar dentro do regime de previdência complementar? Jamais. Tá? A gente tem uma discussão acerca do regime de previdência complementar dos servidores públicos. Trouxe uma alteração em 2015, mas mais para frente a gente volta nesse assunto. Esse regime de previdência complementar, ele é destinado tanto para os trabalhadores da iniciativa privada, quanto para os servidores públicos. Todo servidor público, se quiser contratar uma previdência complementar, ele pode. E quando eu falo contratar, é porque o regime ele tem natureza contratual. É como se eu, de fato, comprasse um produto. E esse produto, ele terá contribuições minhas, contribuições do meu empregador, e essas contribuições serão destinadas para uma entidade que cuida da arrecadação e do pagamento desses benefícios. Essa entidade, ela pode ser uma entidade fechada de previdência complementar, e ela é fechada porque é destinada exclusivamente a um grupo de pessoas. Por exemplo, os trabalhadores do Banco do Brasil têm a Previ. Eu posso, sendo advogado, profissional liberal, contratar a Previ? Não. Só quem é funcionário do Banco do Brasil que tem direito a Previ. Mesma coisa, FUNCEF, Petros, Sistel, Postales. Então, ela é fechada porque é fechada a determinado grupo de pessoas. Ok?
servidores públicos têm uma previdência fechada. Só quem é servidor público pode aderir a esse sistema de previdência complementar. Já a previdência aberta é gerida por uma entidade aberta de previdência complementar, e a previdência aberta ela é destinada a qualquer pessoa. É gerida por instituições bancárias e instituições financeiras e tem finalidade lucrativa. Essa entidade aberta, essa previdência aberta, é aquela que o nosso gerente liga para a gente de vez em quando e fala: vamos contratar um plano de previdência, um VGBL, um PGBL, para você pensar na sua aposentadoria. Essa é a previdência aberta. Tá? A grande distinção entre a previdência fechada e a previdência aberta, além da gestão que ocorre, da finalidade e de ser gerida por uma instituição bancária ou por uma fundação, é que a previdência aberta tem finalidade lucrativa e a previdência fechada não tem finalidade lucrativa. Ambas são são fiscalizadas pelo poder público. A Previc é uma superintendência que fiscaliza a previdência fechada e a SUSEP fiscaliza a previdência aberta. Mais adiante, então, a gente passa para o regime próprio dos servidores públicos. E é importante dizer que esse regime próprio ele sofreu diversas alterações nos últimos anos, porque ele foi criado, quando ele foi concebido, ele o foi fora de uma estrutura previdenciária. A aposentadoria do servidor público foi tratada por mais de 100 anos como uma espécie de premiação pelo serviço prestado. E essa premiação significava que ele teria direito de perceber pelo resto da vida, de maneira vitalícia, a remuneração que ele recebia enquanto estava trabalhando. Mas não havia uma preocupação desse trabalhador ser contribuinte previdenciário e responsável pelo custeio dos benefícios previdenciários. Nunca houve essa preocupação. Até que em 1988, com a consolidação dos direitos sociais, com a Constituição Federal, nós começamos a desenhar um regime de previdência contributiva para o servidor público. Essa previdência contributiva, ela se firma em 1998. Somente em 1998 é que a gente tem a destinação da contribuição do servidor público para custear um benefício previdenciário. Foi através da emenda constitucional número 20, ainda na época do Fernando Henrique, que a contribuição passou a financiar um sistema previdenciário. Mas tivemos duas outras reformas, em 2003 e em 47. Em 1998, até 1998, melhor dizendo, a previdência do servidor público garantia benefícios previdenciários exclusivamente pelo tempo de serviço. Então, o homem poderia se aposentar com 35 anos de serviço e a mulher com 30 anos. Esse era o critério existente de 1988 até 98. A partir de 98, Fernando Henrique cria a necessidade de assunção de critério de idade mínima também para que o servidor possa se aposentar. Então, além de 35 anos, o servidor homem precisa ter 60 anos de idade e a mulher 55 anos de idade. Ok? Essa reforma ela foi uma reforma relativamente brusca, porque até então não tinha idade mínima e a partir de 98 passa a ter a idade mínima. Em virtude dessa mudança brusca, e muitas pessoas se desesperaram, obviamente, porque demorariam muito tempo para atingir a idade mínima, se criou uma regra de transição para contemplar quem já era servidor público. E isso aconteceu em todas as reformas, inclusive no texto que se quer aprovar agora. Tá? E aí a gente vai ver tanto a regra geral, que é essa de idade e tempo de contribuição, quanto as regras de transição. Tem um quadrinho que explica tudo. Uma outra alteração trazida pela emenda constitucional número 20 foi a impossibilidade de se contar tempo fictício. Eu não posso mais contar licença-prêmio em dobro para efeitos de aposentadoria. Tenho a vinculação de todos os servidores públicos, inclusive magistrados, promotores, quem quer que seja, ao regime próprio de previdência social. Nesse momento é que surge a obrigatoriedade do servidor não efetivo passar para o regime geral e não fazer mais parte do regime próprio, e é
para mim, agora, a principal alteração é em 1998, que se prevê a possibilidade de limitar a aposentadoria do servidor público ao teto do INSS. Aquele teto de R$ 5.578 pode ser aplicado ao servidor público se for criado um sistema de previdência complementar. Essa previsão está na Constituição desde 98. Tem muita gente achando que foi trazida somente mais recentemente, mas ela está prevista desde 98. A Emenda Constitucional 41 de 2003, ela traz outras modificações. E as modificações que ela traz são principalmente na forma de cálculo do benefício. Até então, até a Emenda Constitucional 41 de 2003, a aposentadoria do servidor público era calculada sob critérios de integralidade e paridade, ou seja, aquilo que o servidor público recebia enquanto estava trabalhando seria aquilo que ele receberia na aposentadoria. E sempre que tivesse uma modificação do complexo remuneratório dos trabalhadores em atividade, o servidor aposentado também teria esse acréscimo remuneratório. A integralidade e a paridade são esses critérios de concessão, de cálculo do valor do benefício. A partir de 2003, elimina-se integralidade e paridade. Então, quem ingressou no serviço público a partir de 2003, a partir do dia 31 de dezembro de 2003, não tem paridade e nem integralidade. Ok? Uma outra modificação trazida pela Emenda Constitucional 41 de 2003 foi a possibilidade do servidor aposentado voltar a contribuir para o sistema previdenciário. Então, quem está ativo, quem está trabalhando hoje, está recebendo abono de permanência, não paga nada de contribuição previdenciária. Quando se aposentar, volta a pagar. Tá? Volta a pagar de uma maneira diferenciada, mas o servidor aposentado paga contribuição previdenciária normalmente. Essa contribuição foi instituída na alíquota de 11% aqui em 2003. A regra de cálculo da Emenda Constitucional 41 é, tirando a paridade, tirando a integralidade, é feito um cálculo sobre as 80% maiores contribuições previdenciárias vertidas pelo servidor de julho de 1994, que é a data da instituição do Plano Real, até a data da aposentadoria. E esse benefício ele vai ser reajustado anualmente de acordo com os critérios previstos na legislação específica. Aqui então eu trago um quadrinho. Eu imagino que o que está em verde está muito ruim de ver, mas vou explicar para vocês. Os 3 primeiros quadrantes são as regras gerais da Constituição Federal. Então, a regra geral vigente até 98 previa a aposentadoria aos 30 ou 35 anos de serviço, com integralidade e com paridade. A regra geral vigente a partir de 1998 previa a necessidade de 55 e 60 de idade, 30 e 35 de contribuição, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo e garantia-se integralidade e paridade. E a regra geral prevista a partir de 2003, que é a regra vigente até hoje, prevê 55 e 60, 30 e 35, 10 de serviço, 5 no cargo, sem paridade, sem integralidade. No quadrante inferior, nós temos as regras de transição, ou seja, aquelas regras destinadas a quem já era servidor público e essas pessoas poderão se aposentar por essas regras de transição. Essa primeira regra de transição aqui, que está em verde, ela previu a aposentadoria aos 48 anos de idade para a mulher e 53 anos de idade para o homem, com o mesmo tempo contributivo, desde que houvesse um pagamento de um pedágio de 20% referente ao tempo que faltava para o servidor se aposentar. Essa regra ela foi revogada em 2003 e aí passou-se a prever 2 outras regras de transição. A primeira, com os mesmos critérios de idade, tempo de contribuição e de pedágio, mas sem integralidade, sem paridade e com um fator redutor
de 5% para cada ano que a pessoa antecipasse de idade. Isso significa que essa primeira regra em azul, ela é horrorosa. Não se aposentem por essa regra, tá? Só pode se aposentar por essa regra se não tiver jeito de se aposentar por nenhuma outra. Caso contrário, vá por outra regra, tá? Essa é a pior regra existente no ordenamento jurídico. E a última regra, que é uma das que é mais utilizada, prevê a aposentadoria aos 55 e 60, 30 e 35, 20 anos de serviço público, 10 anos na carreira, 5 anos no cargo, mas garante paridade e integralidade. Ok? Então, a gente viu todas as reformas e as pessoas conseguem se encaixar dentro dessas regras de transição. Só um detalhe importante é que as regras de transição existentes a partir de 2003, elas contemplam todos os servidores públicos que ingressaram no serviço público antes de 31 de dezembro de 2003. Ok? Mas aí, a gente teve uma pequena modificação que foi favorável ao serviço público, que foi a emenda constitucional 47 de 2005, que é chamada de PEC paralela, e essa emenda constitucional 47 de 2005 previu que o servidor público que tivesse ingressado no serviço público até o dia 16 de dezembro de 98, ele poderá se aposentar com os seguintes critérios: 60 de idade, 35 de contribuição, 25 anos de serviço público, 15 anos de carreira e 5 anos no cargo. E um detalhe importante é que cada ano de contribuição que o servidor tiver a mais do que o mínimo, ele pode diminuir um ano da idade. Então, se eu tenho 36 anos de contribuição, eu posso me aposentar com 59 anos de idade. Se eu tenho 37, com 58. Se eu tenho 38, com 57. Tá? Então, o tempo de contribuição, ele paga a redução da idade para poder se aposentar, mas é aplicável tão somente para quem ingressou até 16 de dezembro de 1998. Ok? Bom, então aqui nós vimos as 3 grandes alterações do texto da Constituição Federal, as 3 grandes alterações do sistema de previdência dos servidores públicos. E aí nós tivemos a instituição da Previdência Complementar. Quando as pessoas achavam que não podia piorar, vem a Previdência Complementar e fala: epa, peraí, enganei todo mundo. Pode piorar? Sim. Por que pode piorar? Porque a Constituição Federal previu em 1998 que todo esse sistema previdenciário que a gente conversou aqui, ele poderá ser limitado ao teto do INSS se eu instituir a Previdência Complementar. Instituindo-se a Previdência Complementar do servidor público, eu posso limitar a aposentadoria ao teto do INSS. Mas aplica-se esse teto para todo mundo? Não. Só para quem ingressar no serviço público a partir de então. Ok? O objetivo desse sistema de previdência complementar é aproximar o regime geral do regime próprio, porque eu crio um teto único, né? Então eu aproximo os regimes. E essa instituição, apesar de estar prevista desde 1998, ela vira lei em 2012, com a Lei 12.618, e ela se torna existente dentro do Poder Executivo Federal em 4 de fevereiro de 2013. Quem ingressou no serviço público do Poder Executivo Federal a partir de 4 de fevereiro de 2013, pela primeira vez na vida, terá a sua aposentadoria limitada ao teto do INSS. Ok? R$ 5.578 em 2017. Tá? Claro. Professores aqui, qual é a diferença de carreira para cargo? Certo. A gente, como é uma questão que não está relacionada a isso especificamente, a gente trata mais para frente, tá? Bom, esse sistema de previdência complementar, ele também tem natureza contratual, ele é
privado e é facultativo. Então, o novo servidor público, ele terá sua aposentadoria limitada ao teto, sem sombra de dúvidas, e ele pode fazer parte de uma previdência complementar oferecida de maneira fechada e exclusiva para esse servidor. Ok? Só que esse sistema é privado. Então, não é a administração pública federal que é responsável pela organização da previdência complementar do servidor público. Tá? Isso é importante que as pessoas conheçam. Ok? O sistema de previdência complementar, ele é, como eu disse, um contrato que eu adiro adesivamente. Eu contrato adesivamente porque eu não tenho como negociar as cláusulas desse contrato. Então vem a entidade de previdência complementar e fala: olha só, se você quiser me contratar para gerir a sua previdência, essas são as regras. E essas regras fazem parte de um contrato que é assinado formalmente. Qualquer contrato que é assinado formalmente, ele se perfectibiliza, ou seja, ele se torna lei entre as partes, ok? E, em tese, ele não pode ser alterado. Por que eu digo em tese? Porque na previdência complementar, essa regrinha não vale. Na previdência complementar, esse contrato que eu assinei aqui hoje, ele pode ser alterado ao longo dos anos, e essas alterações serão aplicadas a esse contratante. Ou seja, se hoje eu contratei uma previdência complementar em que se garante a concessão de um benefício e esse benefício é de X, lá na frente a entidade pode virar para você e falar: olha só, aquele benefício de X eu não vou conseguir te pagar, então eu vou te pagar um benefício de X menos 10. Essa alteração é a entidade que faz por conta própria. O poder público ele só chancela essa modificação, mas ele não analisa o mérito da modificação. Se tiver chancelado, esse novo contrato passa a valer entre as partes e é aplicável ao participante do fundo de pensão. Dentro do sistema de previdência complementar, o que vale é o contrato existente na data da aposentadoria, não é o contrato que eu assinei originariamente. Então, é importante que as pessoas percebam a estrutura e o funcionamento da previdência complementar antes de optar em fazer parte dela. O que não dá é para contratar achando que vai ter um benefício lindo e maravilhoso e que esse contrato ele é imutável, que está tudo certo. Não é assim que funciona. Tá? É importante conhecer profundamente o sistema de previdência complementar. Esse sistema, só para que vocês percebam, ele contempla 205 patrocinadores, ou seja, tem 205 órgãos de gestão de pessoas que instituíram previdência complementar para os servidores públicos e passaram a contribuir para esse sistema. Ele totaliza aproximadamente 35 mil participantes, 35 mil servidores públicos titulares de cargo efetivo, e ele gere aproximadamente 364 milhões de reais. É muita coisa? É. Era para ser maior? Era, mas não foi, em virtude de uma série de campanhas de iniciativa, principalmente do Andes, no sentido de orientar a não adesão ao FUNPRESP. Significa que nenhum servidor público deve contratar a previdência complementar? Não necessariamente, mas é importante que esse servidor público conheça o regramento, que ele perceba o sistema em que ele está incluso e que ele note a absoluta insegurança jurídica do sistema de previdência complementar. Ok? Esses 364 milhões são formados pelas contribuições das patrocinadoras e dos participantes e também dos investimentos, porque esse dinheiro não fica parado, né? Esse dinheiro ele é investido e ele é investido dentro de uma carteira de investimentos que contempla em quase 90% ou um pouquinho mais de 90% títulos públicos federais. Então, todos esses 64 milhões, 90% deles são investidos em títulos públicos
federais. Títulos públicos federais, só para citar um exemplo, é o Tesouro Direto, que é disponível a qualquer um de nós. Tá? Quem tiver R$30 e quiser investir no Tesouro Direto, consegue. Ok? Por que se investe tanto em títulos públicos federais? Porque nós vivemos um momento de uma alta rentabilidade dos títulos públicos federais, com juros pagos de maneira muito maior do que aquilo que o mercado usualmente pagava. Então, o IPCA, a Selic, remuneravam muito bem esses títulos públicos federais. Entretanto, esse cenário ele não se mantém. O finalzinho de 2016 e o ano de 2017 são marcados por uma queda vertiginosa do IPCA, da Selic e da rentabilidade dos investimentos feitos nos títulos públicos federais. Significa que, para atingir aquele rendimento que antes era de 14%, o fundo de pensão vai ter que dar um jeito. Ele vai ter que investir em outros lugares. Que lugares são esses? Ações, bolsa de valores, imóveis. Há um regramento que determina quais são as aplicações possíveis e em qual limite elas podem ser feitas. Então, os investimentos que são de alto risco, eu não posso investir a maioria do meu patrimônio, posso investir só um percentual, ok? Mas, fundamentalmente, esses investimentos eles terão que ser reinventados. E uma das possibilidades de reinvenção dessa forma de rentabilizar o dinheiro é investir naquilo que está na moda, naquilo que é pop, tipo o agrotech, né, que está na moda. Ou seja, os fundos de pensão podem rentabilizar investimentos para estruturar a agricultura do país. Tá? E aí é uma questão que pode influenciar ou não a adesão desse servidor a um FUNPRESP. Ok? Aqui eu trouxe uma especificação de cada um dos títulos. O slide vai ficar disponível, então não vou ler, porque enfim, é um texto muito grande. E aí a gente vai tentar compreender como que funciona esse sistema. O benefício a ser pago pelo sistema de previdência complementar, ele será referente ao montante existente nas minhas reservas. Dentro da previdência complementar, eu não tenho o pacto intergeracional. Eu não tenho um regime de repartição simples, eu tenho um regime de capitalização. Então, a minha aposentadoria futura, a minha complementação de aposentadoria terá referência imediata ao valor que eu contribuí ao longo da vida. Se eu contribuir menos, eu terei menos dinheiro para receber no futuro. Esse benefício ele será pago em contraposição ao que eu recebo de aposentadoria pública. Então, a limitação ao teto do INSS é uma realidade para todo mundo que ingressou a partir de 2013, e se eu quiser aderir ao FUNPRESP, à Previdência Complementar, eu posso complementar essa aposentadoria, esse teto do INSS. Ok? Como eu disse, ele é aplicável exclusivamente para quem ingressa no Serviço Público Federal do Poder Executivo a partir de 4 de fevereiro de 2013, ou para aqueles servidores que eram servidores antes disso e migraram para o sistema de previdência complementar. Há uma diferença entre quem migrou e quem contratou como autopatrocinado, como facultativo. Tá? Então, se algum de vocês, ou quem vai assistir esse vídeo, contratou de maneira alternativa e autopatrocinada a previdência complementar, espero eu que ele não tenha migrado. Mas se migrou, aí a gente tem um problema, porque a migração vincula esse servidor público ao teto do INSS, e isso é feito de maneira irrevogável e irretratável. Ok? A jurisprudência reconhece que quem era servidor público de outros entes federativos, então quem era servidor público do Estado ou do município, por exemplo, e passa num concurso público federal, a jurisprudência tem tratado essas questões da seguinte maneira: o FUNPRESP ele não reconhece a manutenção do vínculo
Então, se você era servidor estadual e passou no concurso público federal, você está submetido ao teto do INSS e pode aderir ao FUNPRESP. Mas a jurisprudência tem reconhecido a possibilidade de que esse vínculo pretérito no serviço público estadual, distrital ou municipal seja como firmador da data de ingresso no serviço público e, portanto, essa pessoa não estaria submetida ao teto do INSS. Mas isso é só através de ação judicial e é um processo dificílimo. A gente não consegue operacionalizar esse processo sem que a pessoa tenha um deságio de aproximadamente 25% da sua remuneração. É a única forma de eu garantir a totalidade da proteção social, é se ela contribuir dentro de um processo judicial com aproximadamente 25% da sua remuneração. Ok? Em 2015, nós tivemos a edição de uma medida provisória da MP 676, que depois foi convertida em lei, e essa medida provisória previu que aquela adesão do servidor público ao FUNPRESP, ela ocorreria de maneira automática. Ou seja, tomei posse, entrei em exercício um cargo público federal, cargo efetivo do Poder Executivo Federal, eu estou automaticamente vinculado ao FUNPRESP. Se eu quiser sair, eu posso? Posso. Eu peço a rescisão desse contrato, ok? E peço a devolução das contribuições que eventualmente foram feitas, certo? Essas contribuições, em tese, devem vir corrigidas. Alguém já recebeu esse dinheiro corrigido? Não que eu saiba, tá? Então, o que essa medida provisória fez? É como se eu virasse para o Gabriel e falasse: Gabriel, a partir de hoje, a sua casa vai ser alugada para mim, porque eu quero. Esse contrato é facultativo, esse contrato você assina se quiser, mas eu estou automaticamente te vinculando a ele. E se você não quiser fazer parte dele, aí você pede para sair. Tá? Existe uma movimentação no Supremo Tribunal Federal, através de uma ADI, para tornar inconstitucional essa adesão automática. Tá? Porque é muito comum que o novo servidor público, ele permaneça por inércia. Ele já está lá aderido, já está descontado da remuneração dele. Não quero criar confusão, vai ficando. Tá? Só que ele não conhece o sistema, não sabe como que funciona, não tem noção dos investimentos, nem onde esses investimentos são feitos. Então, para nós, é prejudicial a existência de uma adesão automática, principalmente porque essa modalidade de adesão automática que surge inicialmente no serviço público, ela será transferida para a iniciativa privada. Então, se você está lá, vai ser contratado por uma empresa, você automaticamente está inscrito dentro do sistema de previdência complementar dessa empresa, o que é uma loucura, porque são entes distintos, são empresas distintas, né? E você só pode aderir se de fato você quiser. Bom, como é que vai funcionar a contribuição para esse sistema de previdência complementar? Ou como é que funciona a contribuição geral do servidor público que é limitado ao teto do INSS? Esse servidor público ele pagará 11% sobre o teto do INSS de contribuição previdenciária destinada à previdência pública, ao regime próprio. Aquilo que ultrapassa o teto do INSS, ele pode contribuir para a previdência complementar com alíquotas de 7,5%, 8% ou 8,5%. E a União contribuirá de maneira equitativa, limitado a 8,5%. Ok? Eu posso contribuir com mais do que 8,5%? Posso, mas a União vai contribuir somente até 8,5%. Ok? Esse sistema é um sistema de contribuição definida e, portanto, não há renda vitalícia. Não tem renda vitalícia porque o valor do meu benefício será aquele existente de acordo com a minha reserva contributiva. Entretanto, há uma previsão regulamentar de um fundo mutualista formado por 21% das contribuições mensais dos participantes ativos normais e da patrocinadora, que prevê
no caso de esgotamento da minha reserva, uma renda vitalícia. Mas essa renda vitalícia prevista para esse fundo, do meu ponto de vista, ela tende a ser pequenininha, tá? Então, quem faz parte do FUNPRESP, eu recomendo que não se escore sob o argumento de haver a previsão de renda vitalícia, porque isso, se acontecer, deve ser muito pequeno, certo? Bom, então a Previdência Complementar, ela traz uma alteração significativa na vida do servidor público, e aí a gente se depara com a PEC 287. Se a Previdência Complementar já traz um achatamento do valor do benefício do servidor público, a PEC tende a fazer isso de maneira ainda mais agressiva. Eu até mudei a cor do slide para dar uma dramaticidade. As pessoas até se assustam, é quase um sangue escorrendo na tela. Dá até uma tremidinha aqui se a gente mexer um pouquinho, e obviamente eu coloquei o logo do governo federal. Então, sobre a PEC 287, o que a gente vai analisar agora são as regras existentes na proposta existente hoje, 31 de março de 2017. O texto da PEC prevê essas regras que a gente vai conversar. Esse texto ele pode ser alterado ainda, pode ser alterado tanto para melhor quanto para pior, tá? Existem emendas dentro desse texto de maneira a suavizá-lo, mas também de maneira a torná-lo ainda mais agressivo, ok? As principais alterações trazidas pelo texto da PEC são, no que se refere às modalidades de aposentadoria por tempo de contribuição e por idade, em sua total extinção. Eu não tenho mais a aposentadoria por tempo de contribuição e eu não tenho mais aposentadoria por idade. O que eu passo a ter é uma aposentadoria voluntária concedida para homens e mulheres que completarem 65 anos de idade, tendo pelo menos 25 anos de contribuição. Então, não tem mais aquela regrinha para esse novo servidor, né, ou para o servidor que está fora da regra de transição, não tem mais a aposentadoria de 35 com 60 anos de idade, nem de 55 com 30 de contribuição. Toda a aposentadoria será aos 65 anos de idade, com 25 anos de contribuição. Essa regra se aplicará para todo mundo que não tem 50 anos de idade. No caso dos homens e das mulheres, 45 anos de idade. Tá? Quem tem 50 ou mais, 45 ou mais, a gente tem a regra de transição. Mas quem não tem, somente poderá se aposentar aos 65 anos de idade. Aqui, como eu disse, também é a eliminação da aposentadoria por idade, ou seja, acaba a aposentadoria proporcional. Tá? Não posso mais me aposentar de maneira proporcional ao tempo de contribuição, a não ser que seja pela compulsória. O terceiro ponto trazido pelo texto, e esse é um dos mais preocupantes, é a forma de cálculo desse benefício, dessa aposentadoria. Pelo texto da PEC, o cálculo do benefício variará pela média das remunerações e sobre essa média incidirá o percentual de 51% mais 1% para cada ano contributivo que esse servidor tiver. Então, se esse servidor fosse aposentar aos 65 anos de idade, com os 25 anos exigidos como mínimo, ele vai ter uma média de 76%. E essa média pode ser limitada ao teto do INSS, a depender de quando ele ingressou no serviço público. Ok? Então, se a mulher, por exemplo, fosse aposentar aos 30 anos de contribuição, que é a regra existente hoje, né? Então 30 anos de contribuição com 65 anos de idade, eu vou somar os 30 anos com 51%, ela vai ter 81% sobre a média das remunerações. Tá? E não é sobre as maiores remunerações, é sobre a totalidade das remunerações. Então, se no começo da carreira ganha menos, a média tende a diminuir. Ok? Ou seja, só um exemplo aqui.
vamos imaginar que a média de remunerações do servidor seja de R$5.000, que é o valor do teto em 2016. Ele terá um benefício de R$3.800 caso se aposente com 25 anos, porque é 76% sobre esse benefício. Para atingir os R$5.000, ele precisará contribuir 49 anos de contribuição, porque eu vou somar os 49 com 51, 100% sobre a média, dá os 5.000. Esse silêncio é de desespero? É triste, né? É bem triste aquilo que se quer implementar. Mas pode piorar. E piora para todo mundo, independente se entrou agora, se entrou antes, se entrou depois, não importa. Por que piora para todo mundo? Porque o texto prevê modificações na aposentadoria por invalidez e na pensão por morte. E só não é atingido quem já está aposentado, obviamente. Mas se o servidor está trabalhando e vem a sofrer uma invalidez, ele vai ser atingido por essa regra também. A alteração da regra da aposentadoria por invalidez, ela atinge principalmente a forma, a previsão de concessão da invalidez. Hoje, no texto da Constituição Federal, o servidor que é acometido de uma doença grave, incurável, de um acidente de serviço ou de uma moléstia profissional, ele pode se aposentar com proventos integrais ao tempo de contribuição. Então, se eu tenho 15 anos de serviço público, mas fui acometido de uma doença grave, eu posso me aposentar e esses proventos serão com referência aos 35 anos, eles são integralizados ao tempo de contribuição. Pelo texto da PEC, a aposentadoria por invalidez, ela precisará avaliar a capacidade de readaptação desse servidor, eliminando-se as aposentadorias, as hipóteses diretas de aposentadoria por invalidez. Então, ainda que o servidor tenha uma doença grave, contagiosa ou incurável, ele não vai ser aposentado por invalidez. Eu preciso avaliar se a capacidade de trabalho dele foi afetada. E eu posso forçá-lo a trabalhar ainda que ele esteja doente. Não é bom trabalhar doente? Com doença grave, contagiosa ou incurável? Mas isso vai acometer os novos que entraram no sistema? Todos. Todos. Principalmente quem está perto de se aposentar? E não estiver aposentado. Todos. Por quê? Porque a invalidez é um evento incerto. Ela é um evento que pode ou não acontecer. O ideal é que não aconteça, mas ela pode ou não acontecer. Certo? Então, se por um acaso eu entrei em 1990, sigo trabalhando, ainda não me aposentei e venho a sofrer uma invalidez, você não tem direito a uma aposentadoria de maneira direta, ou seja, pela mera existência da doença grave, e você precisará ter a avaliação da sua capacidade laboral. E essa avaliação da capacidade laboral é feita por uma perícia. Ou seja, o critério subjetivo é grande. Tá? Então, o que nós chamávamos de aposentadoria por invalidez passará a ser chamado de aposentadoria por incapacidade permanente para o trabalho. Se a incapacidade não for permanente, se houver a possibilidade de readaptação, não haverá concessão de benefício de aposentadoria por invalidez. Ok? A única hipótese de aposentadoria direta é a existência de um acidente em serviço que o incapacite. Tá? Daí ele pode se aposentar de maneira direta. E aí, o cálculo dessa aposentadoria por invalidez, ele é horroroso. Por quê? Porque ele pega aquela regrinha de 51% mais 1% para cada ano de contribuição que o servidor tiver. E isso é terrível. Por quê? Vamos imaginar um servidor que ingressou no serviço público em 2014
Ou seja, quando ele ingressou, já tinha o teto do INSS, ele está submetido ao teto do INSS de R$5.000. Em 2014 ele ingressou, contribuiu até 2017, e em 2017, depois do texto da PEC aprovado, vamos imaginar que ele esteja aprovado e vigente, ele sofre uma invalidez. A aposentadoria por invalidez ou por incapacidade permanente desse servidor vai ser calculada em 51% mais 1% para cada ano de contribuição que ele tiver. Então é 51% mais 3%. 54%. Se ele ingressou depois de 2013, limitado ao teto do INSS. Então é 54% sobre R$5.500. Olha que dinheirão esse servidor vai receber. Ah, mas eu ingressei antes. Tudo bem, não há limitação ao teto do INSS para quem ingressou antes de 2013. Mas a forma de cálculo do benefício é essa, de 51% mais 1% para cada ano de contribuição que ele tiver, sem hipóteses de aposentadoria direta, a não ser por acidente de serviço. Eu trouxe aqui a alteração advinda no que se refere às regras de aposentadoria compulsória. A hipótese de aposentadoria compulsória, ela também nunca deve ser pretendida pelo servidor. Aquele servidor que está próximo de se aposentar compulsoriamente, é importante que ele venha conversar comigo, os plantões que ocorrem com hora marcada, o plantão previdenciário é com hora marcada, os outros não, mas é bom conversar para que ele não atinja o cálculo da aposentadoria compulsória, porque ele é muito ruim até na regra de hoje. Mas na regra que se quer implementar, ele é pior ainda, porque eu vou pegar o tempo de contribuição que esse servidor tiver, aos 75 anos de idade, vou dividir pelo mínimo de 25 anos de serviço e vou ter um coeficiente limitado a 1. Depois eu vou pegar esse tempo de contribuição e vou somar aos 51%. Então, só para pegar um exemplo aqui, o servidor que tenha 75 anos de idade e 15 anos de contribuição, ingressou mais tarde no serviço público, tem só 15 anos de contribuição. O coeficiente dele vai ser de 0,6 e o benefício dele vai ser de 51% mais 15%, que no final das contas vai gerar um benefício de R$1.980. Tá? Então a aposentadoria compulsória, a regra ficou muito ruim. Nunca se aposentem pela compulsória, nem na regra de hoje, nem na regra que se quer implementar. Para mim, a modificação mais surreal que o texto da PEC prevê é a aposentadoria especial. Por quê? A aposentadoria especial ela está prevista no texto da Constituição desde 1988, mas ela nunca foi regulamentada. Até hoje a gente não tem lei dizendo como que o servidor público pode se aposentar quando ele está submetido a condições especiais de trabalho, certo? Por essa ausência de legislação, os sindicatos, o ANDES, a ADUMB, ingressaram com mandados de injunção no Supremo Tribunal Federal, dizendo: Supremo, não tem lei regulamentando esse assunto e esse assunto está previsto na Constituição. Você é o guardião da Constituição, diga o que eu tenho que fazer. Aí o Supremo vira e fala: olha só, de fato não tem lei. Estou recomendando que o Congresso trate desse assunto, regulamente a aposentadoria especial do servidor público. Mas, enquanto isso, apliquem a legislação do INSS. Certo? Então, o Supremo pegou a lei do INSS e falou: aplica-se ao servidor que quer se aposentar de maneira especial. Isso só é feito na esfera judicial, porque a UNP não sabe operacionalizar isso. O Serviço Público Federal, via de regra, não consegue operacionalizar essa circunstância e, quando operacionaliza, só concede aposentadorias para aquelas pessoas que completam 25 anos ininterruptos de tempo especial. Quem tem menos tempo especial e pede a conversão desse tempo especial em tempo comum, não consegue essa conversão. Então, só judicialmente que a gente consegue a aposentadoria especial. Mas, a despeito de toda essa confusão existente, hoje, o texto da PEC prevê que
o critério de exposição ao agente de risco, ele não vai ser mais o único critério de auferimento da aposentadoria desse servidor. A aposentadoria especial, ela reduz o tempo de contribuição que esse servidor, que esse trabalhador pode ficar exposto ao agente especial. Se numa atividade burocrática qualquer eu posso ficar 35 anos em exercício, ou até mais do que isso, se eu quiser, na atividade especial há uma limitação da lei, dizendo, você pode ficar exposto somente 25 anos da sua vida a esse agente especial, certo? Então, se eu ingressei no serviço público ou na iniciativa privada em algum agente, submetido a algum agente especial, por exemplo, trabalho dentro de um laboratório de radiologia, né? Eu posso trabalhar nesse laboratório no máximo por 25 anos. Se eu ingressei com 20, devo me aposentar aos 45. E ok. Por quê? Porque se eu permanecer submetido a essa condição especial, eu tenho um potencial de me tornar inválido. E a invalidez, ela nunca é benquista por um sistema de previdência. Então, eu quero evitar que esse trabalhador se torne inválido, eu retiro ele mais cedo do mercado de trabalho. Mas aí vem o texto da PEC e esquece o que está previsto na doutrina e coloca o seguinte: para as aposentadorias especiais, eu posso tão somente diminuir 5 anos do tempo de exposição. Então, se eram 25, passa a ser 20, e eu posso diminuir 10 anos da idade mínima em referência aos 65. Então, quem teria que trabalhar até os 65 anos pode se aposentar aos 55 anos de idade. Só que se eu entrei no serviço público ou lá na iniciativa privada aos 20 anos, aos 55 eu vou ter... Pois é. Então, a instituição de idade mínima para a modalidade de aposentadoria especial é uma aberração, tá? Mas está prevista no texto da PEC. E para mim é a maior aberração porque, teoricamente, tecnicamente, é surreal você instituir idade mínima para a aposentadoria especial. Mas ela não é o critério mais injusto. E o mais injusto, sob o meu ponto de vista, é a concessão de pensão por morte. A pensão por morte, hoje, ela é calculada com base na remuneração do servidor que está trabalhando ou com base na aposentadoria do servidor que já se aposentou. Mas vai ser calculada da seguinte maneira: eu vou pegar o teto do INSS de R$5.000 e vou separar 70% daquilo que ultrapassa o teto do INSS, eu vou separar. Somo esse 70% com o teto do INSS, tendo por base a remuneração ou os proventos, e pago para pensionista ou para o pensionista. Ok? Então, se eu ganho R$20.000, eu vou pegar 5.000, que é o teto, separo 70% de 15.000, separo, somo ambos e pago de pensão por morte. Ok? Pelo texto da PEC, a primeira modificação é que haverá uma cota familiar. E essa cota familiar é de 50%. Essa cota familiar de 50% será destinada para o cônjuge sobrevivente. Se eu tiver filhos dependentes, filhos menores ou inválidos, cada filho corresponde a 10%. Então, se eu tiver 5 filhos, eu vou ter uma cota familiar de 100%. Se eu tiver 10 filhos, eu vou ter uma cota familiar de 100%, que é limitado a 100%. Certo? Entretanto, essa cota familiar, ela vai incidir sobre o valor da aposentadoria que o servidor recebe, que nessa hipótese, na regra geral, é limitado ao teto do INSS, ou sobre aquilo que ele receberia de aposentadoria por invalidez. Então, aquele servidor que ingressou lá em 2014, vamos pegar o exemplo dele, faleceu em 2017. Estava trabalhando, faleceu em 2017. Eu vou calcular o valor da aposentadoria por invalidez dele, acho que está no próximo slide,
eu vou calcular o valor da aposentadoria por invalidez dele, os 54%, e vou aplicar a cota familiar. Então, a pensionista ou o pensionista vai receber 50% sobre 54% do teto do INSS. Então, se a aposentadoria por invalidez tinha ficado em R$ 2.250 no nosso exemplo, a pensão por morte vai ficar em R$ 1.125. Tá? O servidor público que ingressou antes de 2013, ele vai ter o benefício calculado da mesma maneira que é o texto atual, que é o teto do INSS mais 70% daquilo que ultrapassa o teto. Agora, é importante esclarecer que eu não sei como vai ficar a situação dos servidores que já poderiam se aposentar, mas permanecem em atividade e que venham a falecer depois do texto da PEC. Por quê? Porque pelo texto da PEC, ainda que esse servidor público já pudesse se aposentar, eu não vou conceder com base na aposentadoria que ele teria direito. Eu vou conceder com base no cálculo da aposentadoria por invalidez. Então, se esse servidor tiver 35 anos de contribuição, eu vou somar 51% mais 35%. Porque ele estava ativo, estava trabalhando. Se ele tivesse aposentado, seria sobre a aposentadoria. Mas como ele estava trabalhando, eu vou calcular o valor hipotético da aposentadoria por invalidez. E aí, quando as pessoas me perguntam, devo me aposentar? Aí eu falo, depende, só se você não quiser morrer. Se quiser morrer, aí a gente orienta de outra maneira. Mas se quiser viver mais, aí não se aposente agora. Ou pelo menos ajude a barrar esse texto. Tá? Então, para todo mundo, servidor público, inclusive aquele que já tem condições de se aposentar, mas que vai permanecer em atividade, a pensão por morte vai afetar de maneira, ou pode afetar de maneira significativa, caso o texto seja aprovado. Ok? Então aqui só para dar um exemplo, tem um outro detalhezinho também, é que dentro desse sistema de cálculo de cota, eu posso ter pensões por morte que sejam inferiores ao salário mínimo. A depender da remuneração do servidor e a depender do cálculo de contribuições que ele terá acesso, eu posso identificar pensões menores do que o salário mínimo. E não há previsão de pagar pelo menos o salário mínimo para a pensão por morte. Tá? Um outro detalhe importante, que é a regra existente hoje, a pensão por morte ela não é vitalícia, ela tem um prazo de duração. Ela somente será vitalícia para o cônjuge sobrevivente que tiver 44 anos ou mais de idade. Quem tem menos do que 44 anos e é casado com um servidor público, fala para ele ou para ela que não pode morrer por enquanto. Tá? Porque senão vai... A pessoa ou o servidor. Tá? Bate um papo lá com Deus para falar, segura aí, estou chegando aos 44, espera um pouquinho, tá? Um outro detalhe é que esse percentual de 10%, sobre cada filho beneficiário, ele não é revertido no momento em que a pessoa se torna maior ou se ela deixar de ser inválida, esse percentual não é revertido para a cota familiar. Então o filho atingiu a maioridade, corta os 10% e acabou. Continua só os 50% da cota original, tá? Quem é casado há mais de 2 anos ou tem união estável há mais de 2 anos antes do óbito, tem direito à pensão por morte. Quem não tem 2 anos de convivência ou de casamento vai ter uma quantidade de meses só de pensão por morte, tá? Não é pago para quem tem menos do que 2 anos de convivência ou de casamento, e o servidor precisa ter pelo menos 18 anos de contribuição, 18 meses de contribuição. Uma outra alteração prevista no texto da PEC é a impossibilidade de cumulação de benefícios. O servidor que está aposentado e que venha receber uma pensão por morte terá que optar
ou pela aposentadoria, ou pela pensão por morte. Tá? Eu não posso mais cumular, pelo texto da PEC, aposentadoria com pensão. Assim como eu também não posso mais cumular duas pensões, né? E duas aposentadorias só são cumuláveis se forem cargos acumuláveis. Então, era professor, aposentou, entrou de novo no serviço público como professor e vai se aposentar, daí pode acumular. Fora dessa hipótese, não pode mais acumular nenhum benefício, tá? Isso foi criado porque a gente tem algumas aberrações jurídicas de pessoas que acumulam 5 benefícios de maneira legal. Eu tenho uma cliente, né, uma pessoa que me consultou, que recebia 2 aposentadorias dela e 3 pensões por morte, e todas eram acumuladas de maneira correta, não tinha nada errado, estava tudo bonitinho, tá? Ela recebia mais de 60 mil reais por mês, em virtude de todos os benefícios, mas pelo texto da lei estava correto, tá? E aí se quis vedar essa possibilidade. Só que aquela pessoa que recebe uma aposentadoria de um salário mínimo e uma pensão por morte de um salário mínimo, recebe 2 salários mínimos. Muito pouco. Ela nunca vai receber 60 mil reais. Né? E aí, nessa hipótese também, se elimina a possibilidade de acumulação de pensão com a aposentadoria. Sob o meu ponto de vista, o ideal seria que se criasse um critério financeiro, né? Ou seja, se a soma dos 2 benefícios ultrapassa, sei lá, 10 salários mínimos, daí não pode acumular, tem que optar por um ou outro. Agora, a impossibilidade literal de acumulação, para mim, é muito injusta, também porque vai prejudicar, obviamente, a classe trabalhadora menos favorecida. Tá? Alguns pontos extras previstos no texto da reforma são os seguintes: a despeito do que eu acreditava, o abono de permanência está mantido, tá? Ele está mantido como uma possibilidade de ser instituído, e o valor desse abono de permanência ele poderá ser igual ao valor da contribuição que o servidor paga para o PSS. Significa que pode ser menor, tá? Hoje em dia o abono de permanência é exatamente o valor que você paga para o PSS. Pelo texto da PEC eles podem reduzir, porque ele coloca um condicionante aí, tá? Uma outra alteração, e essa também é surreal, é que sempre que se identificar o incremento da expectativa de sobrevida do trabalhador, esse incremento alterará a idade mínima e máxima de alcance ao benefício previdenciário. Então, essa idade de 65 anos para se aposentar é a existente no texto hoje. Se aumentar a expectativa de sobrevida, aumenta a idade mínima. Então, pode ser que daqui a 20 anos essa idade mínima seja de 70. Daqui a 20 anos, quando eu pretendia me aposentar dentro do mundo teórico, essa idade mínima pode estar aos 70 anos. Tá? E isso é feito de maneira automática. Eu não preciso de um texto de modificação da Constituição para que se altere esse critério de idade mínima, o que é um absurdo também. Algumas pessoas têm dito que o texto da PEC prevê a isenção de contribuição do servidor aposentado. Isso é uma mentira, tá? O texto continua prevendo a contribuição do servidor aposentado. Entretanto, essa contribuição hoje ela só incide sobre aquilo que ultrapassa o teto do INSS. E o texto prevê exatamente essa regra. Então, a isenção é limitada ao teto do INSS, que é a regra existente hoje. Então, não tem nada de bonito no texto da PEC 287. Um outro detalhe que não se aplica tanto a Brasília, mas nas palestras dos demais estados tem sido alarmante, é a necessidade de se instituir previdência complementar para estados e municípios, limitando os benefícios previdenciários de todos ao teto do INSS, num prazo de até 2 anos da aprovação do texto da PEC. E aí alguém levanta a mão e fala: mas o Temer falou que vai excluir servidores estaduais e municipais. Bom, ele falou, mas o texto continua inalterado. Não tem previsão legal, escritinha, uma nova proposta que retire servidores estaduais, municipais, professores e policiais, tá?
Isso é, ó, palavra, escrito não tem nada, tá? Pode ser que ele cumpra, mas aí é uma outra história. Aqui a gente vai falar rapidamente da regra de transição e eu já passo para o final da apresentação, que ele me parece o mais palatável, né? É difícil ler esse tanto de coisa e se atentar para esse tanto de regra, mas na finalização da apresentação eu trago 2 quadros e aí as pessoas conseguem se visualizar, né? Então eu de fato desenhei tudo aquilo que a gente conversou hoje, tá? Mas a regra de transição, ela é aplicável para todo servidor e para toda servidora que tendo 45 anos ou mais, ou 50 anos ou mais, já seja servidor público. Quem tem 45 anos ou quem tem 50 anos, pode ficar um pouco mais tranquilo, porque não vai ser afetado de maneira tão drástica pelo texto da reforma. Esse servidor, ele poderá se aposentar com 60 anos de idade, 35 anos de contribuição, 20 anos de serviço público e 5 anos no cargo em que se der a aposentadoria, desde que ele pague um pedágio de 50% do tempo que falta para ele se aposentar na data da PEC. Então vamos imaginar que em 2017 o texto já seja vigente e que em 2017 haja um servidor homem com 25 anos de tempo de contribuição. Faltam 10 para ele atingir os 35, certo? Então ele vai ter que atingir os 35, vai ter que trabalhar os 10 anos, mais um pedágio de 50% desse tempo que falta. Então, mais 5 anos de contribuição para poder se aposentar com paridade, com integralidade, com tudo. Tá? Todo mundo vai ser afetado, em maior ou menor escala. Só não vai ser afetado quem já está aposentado, tá? Mas seja no critério de pensão por morte, seja para aqueles que estão na regra de transição, seja principalmente para aqueles que não estão na regra de transição, todos serão afetados em maior ou menor escala. Significa que tem que correr para se aposentar? Não, significa que tem que conversar comigo para saber qual que é o melhor mundo, qual que é a melhor hipótese para fazer as coisas de maneira tranquila, porque isso tudo aqui ainda é um projeto, tá? Vai ser alterado possivelmente, a gente deve fazer novos ciclos de palestra com os textos que forem sendo apresentados e o texto final, tá? Mas se quiser dormir tranquilo, vem conversar comigo, tá? A única previsão legal que eu falo de massa, de gente fina, do texto da PEC foi a seguinte: lá na emenda constitucional 47, a gente viu que cada ano de contribuição que eu tiver a mais do mínimo, eu diminuo 1 ano da idade máxima, da idade mínima, certo? Mas eu tenho que ter 1 ano cheio de contribuição para diminuir 1 ano da idade. Pelo texto da PEC, o servidor que ingressou até 16 de dezembro de 1998, isso deixa de existir e passa a prever cada dia a mais de contribuição. Eu posso diminuir 1 dia da idade mínima. E isso é bom porque quando a gente vai se aposentar, o RH, o decanato, ele transforma todo o seu período em dias. E aí ele vai verificar se você tem 36 anos. Mas se você tiver 36 anos e 6 meses, você vai ter que completar os 37 para conseguir diminuir 2 anos. E pelo texto da PEC, não. Se eu tiver 36 anos e 6 meses, esses 6 meses diminuem a idade mínima também. Então, a única previsão legal, bacana desse texto é converter de anos para dias, tá? Aqui, então, a gente traz um quadrinho para facilitar a visualização. Tudo isso vai ficar disponível para vocês, tá? Então, aqui primeiro, eu tenho as pessoas que estão na regra de transição, ou seja, homens com 50 anos ou mais, mulheres com 45 anos ou mais. Esse servidor que ingressou antes de 98 está no melhor dos mundos, porque eu aplico a regra de transição, que é 60 de idade, 35 de contribuição,
20 anos de serviço público, 5 anos no cargo e o pedágio de 50% do tempo que falta, mas ele tem paridade e integralidade e ele pode diminuir um dia de idade para cada dia de contribuição que ele tiver, tá? Quem ingressou de 98 até 2003, tendo essa idade de 45 ou de 50 anos, também terá direito à aplicação da regra de transição, que é essa, e também terá direito à integralidade e paridade. Quem ingressou do dia 1º de janeiro de 2004 até o dia 3 de fevereiro de 2013, não vai ter paridade e integralidade, porque já não teria em qualquer dos outros sistemas, mas poderá se aposentar dentro da regra de transição e o benefício vai ser calculado pela média aritmética das 80% maiores contribuições com reajustes indicados pela legislação. Quem ingressou com mais de 50 anos ou com 50 anos ou mais a partir de 4 de fevereiro de 2013 até a data de aprovação da PEC entra na regra de transição, tá? Mas obviamente vai ter a sua aposentadoria limitada ao teto do INSS, ok? Agora, quem ingressar com 50 anos ou mais depois do texto da PEC, aí não tem direito à regra de transição, aplica-se a regra geral de 65 anos de idade mínima, 25 anos de contribuição e o valor do benefício é de 51% mais 1% para cada ano de contribuição que ele tiver. Quem tem menos do que 50 anos e menos do que 45 anos, não se aplica a regra de transição para ninguém. Mas, se eu ingressei antes de 16 de dezembro de 1998, eu mantenho integralidade e paridade. Contudo, eu preciso completar 65 anos de idade pelo menos, 25 anos de contribuição pelo menos, e o benefício vai ser de 51% mais 1 para cada ano de contribuição. Então, se quiser atingir a totalidade da remuneração, tendo menos do que 50 anos ou menos do que 45, precisa trabalhar 49 anos. Mas isso acontece com integralidade e paridade. Com paridade e com integralidade. Antes de 98. Antes de 98. Está previsto no texto da PEC. Tá? Ele prevê que as pessoas que ingressaram antes de 2013 não se aplica o teto do INSS e se aplica a regra de cálculo existente no momento em que ela ingressa no serviço público. Tá? E aí a gente tem essa repetição até 2003, que é a integralidade e paridade, ou a não aplicação do teto do regime geral, e a partir de 2004 até 2013, elimina-se paridade e integralidade, aplica-se a média das contribuições, então são duas médias que se aplicam, e aí quem ingressa a partir de 2013 é o que está no pior dos mundos, porque além de precisar trabalhar todo esse período, está limitado ao teto do INSS, e aí óbvio que não tem paridade, nem integralidade, nem nada, mal vai ter remuneração, né? Então aqui eu trouxe só para acalmar as pessoas que já têm condições de se aposentar, mas que permanecem trabalhando, a previsão do texto da PEC, que isso não vai ser alterado, tá? Esse é o texto existente hoje, 31 de março de 2017. Pode ser que amanhã a gente tenha um novo texto, tá? Inclusive piorando essa situação, tá? Se vocês acham que não pode piorar, pode sim. Tá? E uma das pioras que se quer implementar é a eliminação da repartição simples e a instituição de um regime de capitalização individual, tá? De se criar um regime híbrido, o que torna absolutamente factível a privatização real do sistema de previdência pública. Tá? Bom, é isso. Eu trouxe aqui alguns dados, meu Facebook, quem quiser me seguir, me adicionar, fica à vontade. Se quiser curtir a página do escritório, a gente tem feito debates, tem feito artigos sobre o tema, sobre todos os temas que interessam aos servidores públicos.
Se tiver alguma dúvida, quiser me mandar e-mail, me ligar, pode ficar à vontade, mas eu estou à disposição para os esclarecimentos necessários. Ok? Muito obrigado a todos e a todas. Então gostaria de agradecer a sua explanação, aos colegas que fizeram por escrito a pergunta, tem mais, tem dois que fizeram perguntas por escrito, eu vou passar para o Renato e depois só dizer que a DOMB, então, diante desse quadro todo, ela colocou uma campanha, né? Então, o quadro que estamos vendo, vocês acionem aqui diálogos.domb.com.br, tem 7 palestras que foram realizadas sobre o tema, de cada mostrando um lado bem favorável para os nossos servidores públicos, e também aí o dever de casa, se vocês, uma pressão é fazer existe lá uma forma de você mandar, nós fizemos um texto, uma carta, para ser encaminhada a cada deputado e senador do Brasil inteiro e principalmente dos de Brasília. É muito importante que a comunidade manifeste, né? Se não quiser aceitar o que está aí, né? Então não precisa fazer. E outra coisa, à tarde, hoje, há uma mobilização dos professores e alunos que irão à esplanada, sairá um ônibus da ICC Norte e levando o pessoal lá das 4 horas da tarde e até às 18h30, uma manifestação na esplanada. Então, você poderia responder e depois... Vamos lá então, a primeira pergunta é: terei em maio de 2017 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Em qual regra de transição eu me encaixaria? No momento atual, depende da data de ingresso no serviço público, né? Porque eu posso trazer tempo de outros regimes. Então, se eu ingressei no serviço público depois de 2013, estou limitado ao teto, né? Mas vamos imaginar que sejam 30 anos de contribuição no serviço público. Daí essa pessoa já pode se aposentar, se for mulher, eu não sei quem foi É 1988. que ingressa no serviço público. Então, se quiser já se aposentar, pode, porque já tem 30 anos de contribuição, 55 anos de idade, já tem 20 anos de serviço público, 10 anos no cargo em que se der a aposentadoria. Mas se quiser permanecer também, você tem direito ao abono de permanência, né, por já ter completado todos os requisitos para poder se aposentar. Tem que solicitar por escrito a concessão do abono de permanência. No texto da PEC, você entra na regra de transição, porque aí você não vai ter que pagar o pedágio, né, porque você já atingiu os 30 anos de contribuição. Mas daí entra na regra de transição com todos os direitos de integralidade, paridade, tudo. E essa regra de transição teria que trabalhar mais? Porque Essa regra de transição é aquela para quem tem 45 anos ou mais e precisa completar e quer se aposentar aos 55 anos de idade com 30 de contribuição. Se a pessoa ainda não tiver atingido os 30 de contribuição, ela precisa pagar um pedágio de 50% sobre o tempo que falta para atingir 30 anos de contribuição. Mas você já atingiu, então você não tem que pagar pedágio. 6 anos na universidade. Tudo bem, não tem Manter integralidade e parcialidade. Tudo. Vai, pelo texto atual, permanece. Dessa PEC. Pelo texto da PEC. Mas só uma pergunta complementar. No caso da pensão por morte, Isso. será atingida? Pode ser atingida, né? Se vier a falecer nesse intercurso, daí é o que eu falei, eu não sei como que vai ficar para esse caso desse servidor que pode se aposentar, mas permanece em atividade. Porque o texto da PEC, ele prevê que, estando em atividade, eu vou calcular o benefício hipotético da aposentadoria por invalidez. E aí eu vou somar os 51% mais o tempo de contribuição que você tem. Hoje são 30 anos. Então, a pensão por morte, pelo texto da PEC, a priori, e eu falo a priori porque eu não sei como vai ficar, mas a priori seria de 81% sobre a totalidade, né, sobre o teto mais os 70%.
deixa eu ver se eu entendi. Então, se eu permanecer mais 5 anos no sistema, eu não pago pedágio nem passo por regra de transição. Não. Agora, se morrer, pode ter problema para quem se tiver beneficiado. Ah, não, então tá tranquilo. E aí é bom que você pode progredir, né? Como você é jovem, você ainda consegue progredir dentro da carreira. Exatamente. E aí, agora, peça o abono de permanência, tá? Entendi. Peça o abono. Professor Guilherme, não sei. Para os professores da UNP, qual a diferença entre cargos e carreira? Eu não sei se a diferença que se quer questionar aqui é dentro do critério de aposentadoria, né? Mas a priori, eu já sei qual que é a dúvida real, se virar titular dentro de uma regra de progressão, não tem problema, não tem que ficar mais 5 anos como titular, tá? Pode se aposentar como titular assim que se tornar. Agora, se fizer o concurso específico de titular, daí não é progressão, né? Daí é um concurso, e aí tem que ficar o tempo mínimo dentro do cargo de titular, porque foi ascendido via concurso. Professor Márcio, diferença entre remuneração e vencimento básico. Remuneração é o complexo remuneratório, é tudo. Aquele cálculo do tempo, não sei o que, das melhores, não sei o que lá, que há um tempo atrás era um penduricado de gratificação e o vencimento básico sem vergonha. É isso que vai valer para esse cálculo? Vai valer a referência que servir para a contribuição. Pois é, há um tempo atrás as gratificações não aumentavam. Não Então é pior ainda a situação. Sim. Se ingressou depois de 2003. Não, eu entrei em 92. Então tá tranquilo. 50 anos agora em agosto. Não tem Eu problema. fiz tanto fazer 50 anos na minha vida. Negócio impressionante. Tá todo mundo ansioso. Em 92, já tenho 25 anos de contribuição. Daqui a mais 10 anos, com 60, eu teria 35. Tá tudo fechadinho. Só tem que torcer para chegar logo a agosto, sem a aprovação do texto da PEC. Pois, mas assim, é isso mesmo. Vai dentro do que era. Isso, mas é isso só para quem ingressa a partir de 2003. Pois é, 92. Tá? Em 92 não tem problema. Então, tudo bem. Então, calma. Ingressou em 1992, mas não tem 50 anos. Vamos imaginar aqui, ó, homem com menos de 50 anos. Você falou que não aplica a regra de transição, mas vai para 51%, mais na média, mais... Isso, mas com base na remuneração e não na média contributiva. Tem uma diferença gritante nisso. As gratificações são remuneração. São consideradas dentro do complexo remuneratório. Tá? É uma média maluca, né, Brasil? Eu entrei aqui, no meu caso, eu entrei com um mestrado. E assim, o salário é bem menor do que... Cara, Desculpe, só nesse caso, só uma implementação, essa consideração das gratificações muda em relação à data de entrada? Sim. A partir de 2003? Não a gente tem que separar que tipo de gratificação que a gente está falando. Tá? Se for, por exemplo, a RT, entra no cálculo. Tá? Vira a integralidade. Agora, se for uma gratificação, sei lá, adicional de insalubridade, aí não. Tá? A não ser que haja a efetiva contribuição. Os penduricados que tinham para todo mundo. Isso, ok. Aí eu vou levar em consideração o complexo remuneratório existente na data da aposentadoria e aí vou calcular a pensão. Desculpa. Eu vou com o complexo remuneratório na data anterior à aposentadoria e aí vou ter por referência o valor efetivo da aposentadoria. Tá? É para ficar quase idêntico. Às vezes tem penduricalho de VPNI, alguma coisa assim, e aí ele fica de fora. Tá? Mas, a priori, é quase replicar a remuneração para quem tem paridade. Não se aplica a transição, mas, e que também eu tenho a integralidade e a paridade, Isso. mas eu entro no total dos 51% que não é mais. Isso, aí teria que trabalhar teria que trabalhar 49 anos de contribuição para atingir 100%. Da média. 100% da remuneração, vamos dizer assim. É porque você vai ter paridade e integralidade. Não, mas está ali embaixo, ó, 51% sobre a média das remunerações. Isso, essa é a forma de cálculo.
né, que eles colocam, mas é sobre a referência, é sobre a remuneração que você tiver. Porque aqui a gente não entra no critério de média de remunerações, tá? Eu me equivoquei quando coloquei média, tá? Não é um critério de média, é um critério remuneratório, tá? Porque você tem paridade, tem integralidade. Entrando antes de 98. Entrando antes de 98, tendo menos do que 50 Mas anos. assim vai bagunçar bastante. Vai bagunçar bastante. Só por não ter 50 anos. Só por não ter 50 Só por ter começar a trabalhar cedo, né? Exato. Mas você faz um curso? 3 de agosto. Não, vai dar. Tem, torcendo para si. eu nunca vi tanta gente querendo ficar velho, Eu estou sendo consultado com algumas teses um pouco absurdas, assim, tipo, mas se eu colocar os anos bissextos isso não tem jeito. Eu já estou quase na tese. Se eu colocar uma bomba lá na hora da sobe, A revolução costuma ser armada. assim, porque está quase por aí. Desculpe, eu fui eu só o frio. Tá. A previsão de aposentadoria proporcional caso a pessoa, homem, com mais de 50 anos, não trabalhe todo o tempo previsto em sua regra de transição, 50% do que falta para se aposentar na data da PEC. A única possibilidade de uma aposentadoria proporcional para quem tem 50 anos ou mais é não se beneficiar da regra de transição, ou seja, não se beneficiar da hipótese de se aposentar com 60 anos de contribuição, 60 anos de idade, 35 de contribuição, 20 anos de serviço público e o pedágio. Aí ele entra na regra geral, que é aquela aposentadoria aos 65 anos de idade, que ele sai da regra de transição e vai para a regra geral, que é a regra em seguida. Mas deve trabalhar até os 65, então não vale a pena. Se vai até os 65, não adianta nada. Obrigado. Tá? Professora Mônica, o tempo mínimo de contribuição para mulheres acima de 45 anos deve ser quanto? 30 anos de contribuição. É porque eu tinha visto nessas propagandas que tem que está jogando na televisão, que se você tiver 25 anos de contribuição, você pode se aposentar com 70% do seu valor de salário. É porque você sai da regra de transição e entra na regra geral. E aí a regra geral prevê 25 anos. Só que reduz muito o valor do benefício. Tá? Então não se... Mesmo para quem está naquela situação de ter entrado antes daquela data lá que você falou de 2004, que eu entrei aqui em 2003. Tá. Mesmo assim vai reduzir, né? Porque o fato de você ter entrado antes de 2003 te garante a integralidade, te garante a paridade, mas se você entrar na regra geral, eu vou calcular 51% mais os 25 anos, né, que você vai ter, vai dar 76%, vai ficar muito abaixo, tá? Então eu não recomendo, tá? A não ser que haja, né, uma mudança de projeto de vida, né, vai para fora do país, tudo bem, mas aí conversa pessoalmente, né, diretamente depois, para a gente tentar achar o melhor caminho, tá? Mas a priori são 30 anos de contribuição dentro da regra de transição, tá? Enio, o senhor vê a possibilidade de mudanças na proposta do governo? Em quais itens? Eu vejo a reforma da Previdência, a proposta de reforma da Previdência, ela teve ela gerou um clima de insatisfação muito grande de todos os setores da sociedade, né? Sejam pessoas que têm uma vinculação mais à esquerda, sejam pessoas que têm uma vinculação ideológica mais ao centro ou mais à direita, a reforma da Previdência, ela teve esse condão de mobilizar muitas pessoas. E de fato a gente tem uma quantidade expressiva de emendas dentro do texto, são aproximadamente 162 emendas. Né? Algumas emendas substituindo o texto de maneira integral e algumas emendas modificando alguns critérios. Por exemplo, esse da pensão por morte, que é muito perverso, o da aposentadoria por invalidez, para manter o regramento atual, a diferenciação de idade entre homens e mulheres e uma regra mais fluida nessa questão da idade mínima para a regra de transição, né?
Tem algumas pessoas que têm proposto que os 50 anos eles não sejam tão estanques, assim, né, que haja uma modulação, né, de acordo com a data de ingresso. Então, servidor que ingressou até 1998, mas que tem 45 anos, entendeu? Há algumas propostas nesse sentido, que me parece mais justo, né? Mas são propostas, né? A gente está num terreno arenoso, porque é tudo ideia ainda, né? É importante que as pessoas conheçam o texto, é importante que as pessoas se indignem com o texto, até para fortalecer a mobilização, mas a regra real a gente ainda não sabe qual vai ser, né? Para mim, essa proposta ela já tinha atingido um nível de perversidade muito grande, até que veio essa proposta de eliminar o sistema de repartição simples, né? Se eliminarmos o sistema de repartição simples, a Previdência ela deixa de ser pública, simplesmente deixa de ser pública, né? Há uma ideia de criar um sistema de repartição simples pequenininho, um sistema de capitalização mais pomposo e a Previdência complementar ainda mais forte. Mas eu tenho muitas restrições porque os exemplos internacionais para regimes exclusivamente de capitalização não têm sido favoráveis, né? O Chile é um dos grandes exemplos, o maior exemplo aqui na América do Sul, e hoje a gente vivencia manifestações com 2 milhões de pessoas, né? É muita gente considerando o Chile indignada com a Previdência que lá foi instituída. Então, mas dentro das medidas que se quer alterar, eu acho que essas são as principais. Eu acho que a questão das mulheres deve ser alterada, né, e é justo que seja. E a questão dessa modulação, essa fluidez da idade, eu espero também que seja, porque senão, né, quem tem 49 anos e 11 meses vai querer morrer. Né? Então, não querer morrer, senão a ou matar. Pior ainda. Pior Não, pode fazer. Se você tivesse 60 anos de idade, 37 anos de contribuição, se você gostasse muito do que você faz, você correria o risco de não se aposentar? Eu sou casado ou sou solteiro? Casado. O meu cônjuge tem ou não aposentadoria? Tem. Vai precisar da pensão por morte? Claro. É porque, independente, já é aposentado? Sim. Já é aposentado. Só tem direito a acumular pensão por morte com aposentadoria se o falecimento acontecer antes da PEC. Então, se o falecimento acontecer depois da PEC, então, assim, aí a pensão por morte, a não ser que ela seja muito superior à aposentadoria para valer a pena, né? Porque estando nessas condições, a servidora tem direito ao abono. Oi? Vai ter que optar, na verdade. Vai ter que optar, isso. E aí, a não ser que a pensão, né, seja muito maior do que a aposentadoria para poder se aposentar logo, porque caso contrário. Mas ele também tem uma intercorrência, vamos dizer, de um caso de invalidez. É uma outra... Sim, mas aí a invalidez, judicialmente, né, eu já consigo pensar em teses, porque o texto ele é ausente, ele não fala nada desse caso, né, do servidor que já tem condições de se aposentar e sofre uma invalidez em atividade. O texto ele é absolutamente silente, mas judicialmente eu já consigo perceber a fragilidade dessa lacuna, né? Porque não tem sentido você calcular a aposentadoria por invalidez hipotética de um servidor que já tem condições de se aposentar, né? Então, se a data da invalidez, se a invalidez aconteceu hoje, né, ele teria direito a se aposentar ontem. Então, não tem por que eu transferir só porque o evento futuro acontece, né? Mas eu preciso alarmar as pessoas porque eu não sei como vai ficar comigo, né? Eu também não sei. Então, essa é uma preocupação. Agora, a hipótese de aposentadoria por invalidez do servidor, né, é isso mesmo, tanto no caso da pensão por morte quanto no caso da invalidez. Eu não consigo
eu não consigo me sentir satisfeito com essa opção de ter que calcular um benefício hipotético para quem está ativo. Tá? Eu acho que a gente pode implementar teses, mas aí o problema é ir para o judiciário. Mas enfim. Se você estivesse hoje nessa condição, você se aposentaria ou não? Todo mundo faz essa pergunta, né? Como se a minha palavra fosse. Não, mas... É porque depende muito. É porque depende muito se tem filho, se não tem, se é casado, se não é, né? Se o marido ou a mulher tem ou não um rendimento próprio, se esse rendimento vai ser maior, igual ou menor do que o valor da pensão. São muitos critérios para poder falar, vai. E aí, em contrapartida, tem um abono de permanência. Né? Tem as pessoas que estão em progressão. Então, quem já é titular, né? Quem já está, não tem marido, não tem esposa, está ali, não tem filho, aí pode permanecer tranquilo. Né? Quem já é titular, né? Já está no final da carreira, não tem dependente, não tem marido, não tem esposa, não tem filho, não tem nada, não tem um papagaio para dar de comer depois que morrer, essa pessoa pode permanecer em atividade o quanto que ela quiser. Né? Porque no momento em que ela for se aposentar, é só a aposentadoria, enfim. A possibilidade da perda da qualidade é nesse quesito, nessa questão da pensão. Não somente a questão da paridade, né? Mas a dificuldade da gente conseguir operacionalizar dentro do texto atual uma exceção. Né? E aí, de fato, eu não sei mesmo. E aí, possivelmente, isso vai virar tese ação de massa. Certamente vai. Vamos lá. Pessoal, como é 92, na verdade, no GDF, setembro de 92 e em julho, 31 de julho de 98, então, aqui na UNB. Eu preciso fazer alguma coisa? Tem que averbar. Tem que pegar uma certidão lá na Secretaria de Educação, Secretaria de Obras do Distrito Federal, e na verdade acho que vai ser no IPREV, Instituto de Previdência dos Setores Distritais, e trazer essa certidão para o Decanato de Gestão de Pessoas para eles averbarem. Tá? Somente depois disso é que esse tempo se incorpora ao seu papel. Isso. Você é advogado? Não. Não sei que você quer gastar dinheiro, se quiser. Você poderia, por gentileza, voltar ao último slide, aquele último? Esse? É assegurada a concessão a qualquer tempo de aposentadoria ao servidor público e de pensão por morte aos dependentes do servidor público falecido. Aqui já resolve. Que tenha cumprido todos os requisitos para obtenção desses benefícios até a data da promulgação desta emenda, com base nos critérios da legislação vigente na data em que foram atingidos os requisitos para a concessão da aposentadoria ou da pensão por morte. Pois é, mas aqui, da aposentadoria, ok, mas da pensão por morte, se o falecimento for posterior, aí a gente entra na dúvida. É isso que pega. É isso que pega. É a perda da qualidade. Porque se o falecimento acontecer até a data da PEC, ok, não temos problema. Mas se for depois e o servidor está trabalhando, eu vou até reler o texto, porque não é possível isso. Eu já li esse texto umas 300 vezes. E eu leio todos os dias, porque sempre tem uma pergunta que nos... Deixa eu ver aqui, se a gente consegue resolver. Não fala nada. Nada. Eu continuo em dúvida, tá? É silente, absolutamente silente. Só para vocês acompanharem. Na hipótese de óbito de servidor em atividade, as cotas serão calculadas sobre o valor dos proventos a que o servidor teria direito se fosse aposentado por invalidez na data do óbito. Observado o disposto nos artigos tais, respeitado o limite do INSS mais 70% do que ultrapassa esse limite.
mas não fala nada quanto aos servidores que já teriam condições de se aposentar e permanecem em atividade. Vamos lá. Oi, Leandro, obrigado novamente pela possibilidade de conversar, né? Eu queria saber o seguinte, essa questão do FUNPRESP, então essa possibilidade de fazer um pagamento de uma previdência, que é agora do governo federal, né? Para nós que já estamos no sistema do ativo, nós podemos entrar sem perder enfim, nós podemos continuar nos dois. Vale a pena fazer isso? Você acha? Se eu comparar, por exemplo, a possibilidade de eu ir ao Banco do Brasil e fazer uma previdência privada, queria te ouvir sobre isso. Vamos lá, então. O FUNPRESP, ele permite a adesão de servidores que fazem parte da sistemática anterior e que não querem migrar, desde que eles adiram de maneira facultativa. Tá? Então tem que dizer, eu quero entrar como facultativo, não quero migrar. Tá? O valer a pena é justamente na comparação que a gente faz entre a entidade aberta, a do Banco do Brasil, e o FUNPRESP. Nessa comparação, o FUNPRESP vale a pena. Por quê? Porque o Banco do Brasil tem finalidade lucrativa. Então, aquele complexo de contribuições que eu pago para o Brasilprev, ele vai ter um pedaço que vai ser para o lucro do banco. Né? Já o FUNPRESP, ele não tem finalidade lucrativa. Então, ele é uma fundação sem finalidade lucrativa e tudo aquilo que eu pago, eu vou ter, e que tiver uma rentabilidade, a rentabilidade esperada, isso vai ser revertido sem que haja destinação de lucro para ninguém. Com uma vantagem de que as contribuições previdenciárias, a depender do plano que você adere, elas são descontadas no imposto de renda. Então, dentro de um planejamento tributário, pode valer a pena contribuir para uma previdência complementar, tá? Porque é igual quando a gente paga, sei lá, tem algum empregado doméstico, né? Você declara a pessoa que está como empregado doméstico, você automaticamente, quando você declara, o seu imposto de renda aumenta um pouquinho para você receber de volta ou diminui o que você tem que pagar. A previdência complementar é da mesma maneira. Então, as contribuições elas são descontadas do imposto e há uma compensação, tá? Para estimular as pessoas a participarem da previdência complementar. Então pode ser interessante, sim. O detalhe importante é que quem adere de maneira facultativa não tem a cota parte da União, é só a sua. Tá? A União não paga, só você mesmo. Então, para efeitos de poupança, pode ser interessante. Mas particularmente, eu prefiro o Tesouro Direto. Tá? Mais uma informação, você comentou que para tirar dúvidas contigo aqui na DUMB tem que marcar horário. Isso. Aqui o plantão da DUMB, ele funciona na segunda-feira, de 10 da manhã ao meio-dia, e na quinta-feira, de 4 da tarde às 18 horas. Entretanto, eu não venho para o plantão todos os dias, né? Na segunda e na quinta. Eu venho só quando marcam comigo. Porque como o meu volume de questionamentos ele tende a ser menor, né? Porque é só quem está aposentando ou está aposentado e quer conversar comigo, daí eu não fico à disposição. A gente pede para marcar, aí eu venho para o UNB. Mas como é que a gente marca? Com esse telefone aqui, ó, 2195-0241, é o telefone da minha secretária, e aí é só de acordo com a minha agenda, tá? Minha agenda está um pouquinho pesada, porque eu tenho viajado muito. Semana que vem eu vou para Goiânia, Espírito Santo, Fortaleza, vou rodar o país inteiro. Mas estando em Brasília, é só marcar comigo, tá? Ou por e-mail também, se quiser, não tem problema, tá? Então, nós encerramos os nossos trabalhos de hoje. Eu agradecer a presença dos colegas aí, vieram. Tem muita gente que está satisfeita, né? Não está querendo, tem dúvidas, né? Leandro, muito obrigado pela presença. Eu sei que você é requisitado, né? Eu queria então entregar os nossos certificados de participação.
esqueçam de fazer essa pressão também lá em casa, tá? Porque o deputado, o político sente a pressão também lá no gabinete dele, não só na rua, né?